Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nosso passo a passo, nós vamos confeccionar junto essa bag de crochê. Olha que trabalho excelente, olha que ponto maravilhoso. A nossa bag, a gente fez o fundo dela com couro sintético para facilitar o passo a passo. Também vou trabalhar esse ponto aqui, ó, que por incrível que pareça, ele é apenas pontos baixos. Isso mesmo. Vamos aprender a fazer esse ponto baixo diferente. Olha só, que belíssimo que ele é. Aqui nós trabalhamos esse fecho para a nossa bolsa. Aqui nós vamos aprender também, ó, a fazer esse cordãozinho aqui. Eu vou ensinar vocês nessa videoaula como deixar o seu cordão desse jeito. A nossa bag aqui a gente facilita na hora de abrir. Ó, aí você pega, puxa. Quando você não for mais utilizar, é somente você puxar aqui e fechar. Reparem que eu puxei e a minha cordinha não desmanchou. É bem interessante você assistir esse vídeo para aprender a fazer essa parte aqui também. Aqui, ó, nós utilizamos essa alça. Também vou ensinar você a fazer essa alça aqui. Nessa videoaula, aqui eu utilizei 2 argolas articuladas e esse mosquetão para dar mais esse charme na nossa bag. Essa bag aqui, ó, usei as 3 cores, telha, branco e mostarda. Eu já vou passar para vocês qual foi o material que eu utilizei. Essa maior aqui, ela ficou medindo 24 de altura por 38 de largura. O fundo sintético dela, a gente tem 13 centímetros por 25. Usei no total aqui 645 gramas de fio de malha. Aqui eu utilizei um novelo inteiro, aqui no mostarda também foi um inteiro, e aqui no branco eu usei poucas gramas que eu não pesei, tá? Fizemos essa grande, tem uma novidade para você. A gente tem também uma menorzinha. Olha que charme. Então, nós vamos ter a mamãe e a filhinha. Você pode fazer ela também como mãe e filha. Vamos para o tamanho da nossa pequenininha. Ela ficou pesando 378 gramas, tá? Ó. Mesma coisa da grande. Aqui também tem a alça. O passo a passo da pequena é o mesmo passo a passo da grande, eu apenas diminuí o tamanho. Como que eu fiz para diminuir o tamanho? Eu utilizei uma base de couro sintética menor. Essa base aqui que eu utilizei, o fundo dela é 10 por 22. De altura, ela ficou com 17 centímetros e de largura, ela ficou com 31 centímetros. Olha que charmosa que ela ficou. Também, você vai abrir ela, utilizar o que você precisar e depois é somente puxar o cordãozinho e fechar. Aqui eu utilizei apenas argola articulada, usei uma tamanho grande e uma tamanho pequeno. E olha só que fofura que ficou, gente. Então, aqui nós vamos aprender a fazer essas duas maravilhosas bags. O que eu ensinar vocês aqui nesse passo a passo com a bag grande, eu vou fazer a mesma coisa na menorzinha. Basta você diminuir a base e diminuir as carreiras. Para a pequenininha, eu precisei de 1, 2, 3, 4 carreiras na telha, uma no branco e 3 no mostarda, onde ela ficou desse tamaninho. Então, se você quiser ela um tamanho maior, basta você aumentar uma carreira em cada cor. Vou dar algumas dicas também no meio do vídeo, acredito que você vai gostar. E lembrando, não perca essa videoaula para que você possa aprender a fazer esse cordãozinho aqui, ó. Ele pode ser usado nessa bag ou em qualquer outra bolsa que você for fazer. Então, agora, convido você para se inscrever no canal se você já gostou e deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou. Vamos para o nosso passo a passo? Para o nosso passo a passo, nós vamos precisar de uma tesoura. Vou precisar de 2 agulhas. Vou trabalhar com a agulha 4. A agulha 4 é para encher os furinhos. Vou precisar também da agulha 6. A agulha 6 é para subir a base da bolsa.
porque ela não vai conseguir preencher o furinho, que ela é muito grossa. Então, para a base, a gente utiliza uma agulha de espessura maior. Vou precisar também de 4 marcadores. Esses marcadores vai ser utilizado aqui na nossa base. A nossa base, ela tem 12 por 23. Ela é opcional, tá? Também eu vou trabalhar com fio de malha Mirô. Esse fio de malha Extra Premium é da Têxtil Piratininga. Esse novelo tem 140 metros e essa cor que eu vou utilizar é a cor telha. A agulha é indicada para nós fazermos o nosso trabalho. Primeiramente, eu vou passar a composição. Ele é 94% poliéster e 6% elastano. A agulha recomendado é da agulha 5 à agulha 9. Eu vou trabalhar a base com agulha 6. Por que que eu disse que é opcional a gente utilizar a base? Se você for trabalhar uma bolsa e não querer uma base de couro sintético, você pode fazer o fundo de crochê. Eu tenho videoaulas aqui no canal que ensina a fazer o fundo de bolsas em crochê, tem uma playlist, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que você possa conferir se você não quiser e não comprar base sintética. Então, você pode fazer apenas no crochê também. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Deixo uma sobra de fios. E aqui eu vou marcar, ó, aonde eu vou fazer aumento. Por isso que vamos precisar de marcador. Vou precisar sempre na volta do meu trabalho, tá? Sempre nessa volta aqui. Então, eu venho aqui, coloco um marcador, ó. Aí, venho na próxima, que é esse daqui da volta, ó. Segue a risca certinha. Venho nele e coloco outro marcador. Viro do outro lado e faço a mesma coisa. Coloco o marcador. No outro de cima, perdão, deu uma errada aqui. Não, tá certo, é aqui mesmo. Eu tô até confundindo os furinhos já. E nesse daqui. Ó, nas voltinhas, que até aqui, ó, essa parte reta, reparem que ele é retinho. Aqui ele já começa a fazer a curvinha, aqui também. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Até aqui você percebe que ele é bem retinho. E a partir daqui, você já vê que ele começa a fazer a voltinha. É sempre aqui que você vai colocar o seu marcador, onde começa a abrir a volta. Vamos lá, então. Vou começar aqui, ó, 2 pontos depois do marcador. Venho aqui no furinho. Puxo o fio. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo, que eu vou deixar esse fio aqui, essa sobra para finalizar depois. Vou no próximo furinho e aqui eu vou fazer outro ponto baixo. Não vou apertar muito a minha corrente, senão vai ficar toda enrugadinha a minha base. Então, eu vou deixar o ponto um pouquinho mais largo. E mesmo assim, ela ainda corre o risco de querer fechar um pouquinho. Mas se isso acontecer, na próxima carreira, ela já abre, tá? E vou seguir fazendo, ó, um ponto baixo para cada furinho da nossa base. Repare que o meu ponto, ele fica bem solto, tá? Ó. Esse barulho é do meu marcador relando na mesa, tá, pessoal? Olha só, eu deixo bem espaçoso para não enrugar aqui. Aqui eu cheguei no marcador, eu vou tirar ele para fazer o meu primeiro aumento. Venho dentro do furinho e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vou no furo da frente e começo a trabalhar um ponto baixo para cada furinho. E assim eu vou seguir até eu chegar no meu marcador novamente. E é somente neles que vamos fazer aumento. Cheguei no marcador e vou fazer mais um aumento aqui. Faço também 2 pontos dentro desse furinho. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada furinho.
E assim eu sigo fazendo um ponto baixo para cada furinho até eu chegar aqui no marcador. Chegando aqui, vou fazer mais um aumento, 2 pontos no mesmo espaço. Continuo trabalhando um ponto para cada furinho. Cheguei aqui no marcador, faço mais 2 pontos baixos. Chegando aqui onde eu fazer o aumento, a gente volta para finalizar a nossa primeira carreira. Fiz o meu último aumento e tenho o último furinho. Aqui eu vou alongar um pouquinho o fio. Vou vir com a agulha dentro do furinho. E aqui nós temos, ó, aquela sobra que a gente iniciou o nosso trabalho. Coloco a agulha e puxo essa sobra para cá, ó. Agora, eu vou passar aqui dentro da laçada que eu acabei de soltar. Ficando desse jeito aqui. Fecho um pouquinho essa laçada para ficar do tamanho da minha corrente. Aqui eu tenho, ó, tenho o ponto e tenho a corrente onde eu comecei meu primeiro ponto. Vou puxar esse fio para o lado de trás, ficando desse jeito aqui. Agora, eu pego o fiozinho e vou trazer ele aqui, ó. Primeiro, eu coloco a agulha nesse furinho, que é o furinho que eu puxei o fiozinho, e dentro da corrente. Vou pegar esse fio e vou puxar ele todo, até sair aqui para o lado de fora, ó. Saiu aqui para o lado de fora, vou deixar ele aqui, que depois eu venho arrematando ele. Aqui eu vou ajustar, para ele ficar do tamanho das outras correntes, ó. E aqui eu finalizei a minha carreira. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer assim, ó. Minha laçadinha sumiu, né? Então, eu venho no ponto da frente, na corrente, ó. Tenho a corrente aqui e tenho essa aqui de trás, ó. Vou vir nessa daqui de trás, vou pegar a corrente e esse nozinho que fica aqui, ó, bem no pé da corrente. Pego essas duas laçadas aqui, pego o fio que vem do rolo, passo aqui dentro, soltou aqui, pera. Deixa eu vir no próximo da frente que vai ser melhor. Aí, pego a laçadinha também, ó, ficando com os dois, ó, duas laçadas. E vou fazer um ponto baixo aqui. Vou para o próximo, venho dentro da corrente e pego a laçadinha aqui de trás. Puxo, faço um ponto baixo. Novamente, faço outro ponto baixo. Mas reparem que aqui eu estou trabalhando apenas com uma laçada da corrente, eu não estou trabalhando com as duas, para que a gente possa ficar com um relevo aqui na parte de fora, ó. Então, aqui vamos para mais uma vez, ó. Pego a laçada da corrente e essa do pezinho. Não posso esquecer essa do pezinho aqui, para dar um reforço no nosso ponto, senão ele vai ficar muito aberto. Se eu fizer somente na corrente, ó, ele vai ficar com uma abertura muito grande. Então, se eu pegar a laçadinha da corrente, essa aqui, e também esse nozinho que tá no pé do ponto baixo, esses dois aqui, quando eu fizer o meu ponto baixo, ó, fica justinho, não vai ficar uma abertura grande aqui. E assim eu vou seguir, ó, trabalhando ponto sobre ponto. Quando eu chegar na volta, onde a gente fez aqueles aumentos, a gente vai continuar ponto sobre ponto, não vamos mais fazer aumento. A gente só fez aumento quando a gente estava enchendo a nossa base, preenchendo todos os furos, para que não ficasse repuxado no início. Aqui eu tenho o aumento, ó, tenho 2 pontos baixos, então, venho no primeiro, faço um ponto baixo, vou no segundo, faço mais um, lembrando sempre pegar esse pezinho aqui, ó, tá? As duas laçadinhas. Faço um ponto baixo no segundo ponto do aumento. E agora eu tenho ponto sobre ponto, certo? Então, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo. Chegando no aumento, vou fazer a mesma coisa. Cada ponto do aumento vai ganhar apenas um pontinho. Não vamos fazer aumento. Então, nos aumentos, nós vamos repetir sempre o que fizemos aqui, ó. No primeiro ponto, fazemos um ponto e no segundo, mais um pontinho, ficando com uma carreira somente de ponto sobre ponto. Vou completar a minha volta. Repare que a minha base já tá tomando forma da bolsa. Vou completar toda a base aqui, ó. Completando, chegando aqui no final, a gente finaliza aqui, né, com um ponto baixíssimo.
E aí, se você for fazer, né, uma bolsa, você continua subindo os pontos de acordo com o que você for trabalhar, né, o ponto que você escolher. Se você não for fazer uma bolsa, só for querer fazer a base para deixar ela preenchida assim, você vai chegar aqui e vai cortar, fazer um ponto baixíssimo, a corrente cortar o fio. Mas isso quando chegar aqui no final, eu já mostro para você como finalizar. Aqui eu estou já finalizando a carreira de pontos baixos. Venho no meu último ponto, onde a gente fez o aumento. Faço um ponto baixo. Aqui eu tenho o primeiro ponto que a gente iniciou. Então, vou alongar o fiozinho aqui, ó. Tem o ponto baixo e tem a corrente. Eu vou vir nessa corrente, vou fazer o fechamento invisível, ou fechamento perfeito. Pego o fio, puxo para o lado de trás. Ó. Venho aqui dentro da corrente, só não posso soltar essa laçadinha aqui. Aqui eu tenho o ponto baixo e a corrente. Venho aqui dentro do ponto baixo, coloco a agulha dentro dele, pego o fio e faço um ponto baixo. E assim, finalizamos a nossa carreira de pontos baixos, preenchendo o furinho desse jeito aqui, fazendo essa primeira carreira de pontos baixos desse jeito aqui, ó. Você pode trabalhar qualquer ponto nessa base. Fiz o ponto baixo aqui dentro do ponto baixo, agora eu venho no ponto da frente. Venho aqui no ponto da frente, ó, coloco a agulha dentro do ponto baixo, tá? Pego a laçada, aqui eu não vou esticar muito essa laçada. Ela ficou torcidinha assim, ó, com a dobra do fio pra frente, eu vou dar uma viradinha, porque eu quero que ele fique perfeito. Deixa eu tentar fazer novamente. Coloco a agulha dentro do ponto, puxo e deixo bem baixinho o ponto aqui, ó. Não vou alongar, vou deixar ele bem justinho na direção da corrente, ó. Agora, eu venho no mesmo ponto baixo, mas eu vou vir no pé do ponto, aqui dentro, ó. Venho no pé do ponto, coloco a agulha, pego o fio que vem do rolo, puxo. Aqui, ó, eu estou com a agulha desse jeito. Vou virar a agulha para o lado de dentro da minha bolsa. Passei na primeira laçada e vou alongar o fio. Pego o fio que vem do rolo, passo dentro das duas laçadas e finalizo o ponto. Vou para o ponto da frente, coloco a agulha dentro do ponto baixo e pego o fio. Reparem que eu não alongo ele, eu deixo ele na altura da corrente, eu só puxo ele para o lado de cá. Em seguida, eu venho no pé do ponto baixo, pego o fio que vem do rolo. Cheguei aqui, ó, eu já viro a minha agulha, passo aqui dentro da primeira laçada, aí eu alongo o fio. E finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, sempre colocando a agulha dentro do ponto baixo. Aí, eu já pego o fio, não estico. E venho no pezinho do mesmo ponto que eu saí com a laçadinha, ó. Fiz isso aqui, aí eu já viro a agulha. Virei e alongo o ponto, tá? Mostrei aqui com agulha mais fina, que é a agulha que eu preenchi a base, né? Que a base também eu preenchi com agulha menor, para vocês verem a diferença que fica entre trabalhar com agulha mais fina e a agulha mais grossa. Reparem que os nossos nozinhos aqui vão ficar menorzinho. Agora, daqui pra frente, nós vamos trabalhar com a agulha 6, como eu expliquei pra vocês. Então, eu vou desmanchar esses três pontos que eu fiz. E venho com a agulha maior agora. Fiz o meu ponto baixo do jeito que eu fiz desde o início. Aí, eu venho no ponto baixo da frente. Vou seguir a mesma sequência que eu mostrei pra vocês. Venho no ponto baixo, coloco a agulha dentro do ponto, pego o fio, não estico, ó. Aí, em seguida, eu já venho no pé do ponto baixo que eu saí com a laçada. Coloco a agulha, pego o fio que vem do rolo. Cheguei aqui, ó, eu viro a agulha e passo dentro do ponto baixo, ó, tá laçadinha? Agora, eu alongo o fio e finalizo meu ponto baixo. Vou para o próximo ponto, coloco a agulha dentro do ponto, pego a laçada. Não estico, só sair com ela aqui fora. Aí, eu venho aqui no pé do mesmo ponto, pego a laçada, viro a agulha pra dentro, passo dentro da primeira laçada, alongo o fio e passo nas duas laçadas. Vamos fazer mais uma vez.
Sempre trabalhando dentro do ponto baixo, coloco a agulha. Saio aqui fora. Vou no mesmo ponto, entro bem no pé do ponto baixo. Pego a laçada, viro a agulha, passo dentro da primeira laçada, estico o fio e finalizo o ponto. Vou dentro do ponto baixo, puxo, ó, bem de leve. Venho no pé do ponto, viro a agulha, passo aqui dentro, alongo o fio e finalizo o ponto. Vou dentro do ponto baixo, passo para o lado de fora, no mesmo ponto, no pé do ponto, puxo o fio, viro a agulha para dentro, passo na primeira laçada, alongo e finalizo. Então, é desse jeito aqui que a gente vai trabalhar, ó. Por que que eu não alongo tanto o ponto aqui? Porque se eu esticar a laçada e voltar aqui dentro do ponto baixo, ó, bem no pezinho dele, ele vai ficar, ó, bem grande. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Quando eu não estico meu ponto, eles ficam assim, ó, bem centralizado, assim, ó, certinho, mesmo tamanhozinho, certo? E fica bem justinho aqui, ó. Quando eu alongo mais o meu ponto, ó, que nem aqui pra passar, ó, repare que o furinho tá bem justinho, certo? Quando eu alongo muito meu ponto, ó, minha tesoura entra com facilidade e repare que fica uma abertura aqui, ó. Tá? Então, quanto mais você esticar o fio, mais grande vai ficar isso aqui, vai ficar um aberto muito grande, não vai dar o acabamento que dá quando tá bem justinho o ponto. Por isso que a gente não pode esticar o ponto quando sai com o fio para o lado de cá. Ó. Coloco a agulha dentro do ponto, trago pra cá, ó. Eu saí com um ponto, eu já seguro ele fica na mesma altura da corrente, ó, reparem pra vocês verem. Aí, eu venho aqui no pé do ponto, pego o fio e não podemos esquecer, temos que virar a agulha pra dentro, pra poder passar dentro da laçada, pra ela não soltar. Aí, alongo o fio e finalizo o meu ponto. Olha só. E você seguindo esse padrão desse jeito aqui, você vai ter os seus nozinhos todos do mesmo tamanho. E o seu ponto baixo diferente vai ficar perfeito. Agora, se você quiser que o seu ponto baixo diferente fique com um nozinho maior, basta você esticar o fio quando você sair dentro do ponto baixo, tá? Ó. Saí aqui, já venho no pé do ponto baixo, viro, alongo o fio e finalizo. Venho dentro do ponto baixo, tirei o fio, venho no pezinho, viro a agulha, passo dentro e alongo. Vou dentro do ponto baixo. Venho dentro do pé do ponto, viro a agulha, passo na primeira laçada, estico e finalizo. Mais uma vez. E isso eu vou trabalhar ponto sobre ponto. E olha só como que vai ficar os nossos nozinhos aqui na nossa carreira de pontos baixos diferente. Vou seguir toda a volta, chegando aqui no finalzinho, a gente vai finalizar e vamos para a nossa próxima carreira, que ela vai ser diferente dessa aqui, ela não vai ser igual. Estou finalizando a minha carreira. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Se eu vim aqui onde eu fiz a corrente, que foi meu primeiro ponto baixo, colocar a agulha aqui dentro do ponto, puxar a laçada e vir no pé do ponto baixo aqui, ó, o nosso ponto baixo diferente vai ficar desse jeito aqui, ó. O nozinho que fica nele vai ficar muito acima dos outros. Então, aqui, para não ficar assim, nós vamos fazer desse jeito aqui, ó. Isso aqui nós vamos fazer só quando a gente for fazer a carreira de ponto baixo diferente. Aqui eu tenho o pezinho do ponto, que é esse aqui, eu vou colocar a agulha no pé desse ponto, que vai ser dentro desse ponto baixo aqui, ó. Então, venho, coloco a agulha dentro do ponto baixo e pegou bem no pezinho desse ponto. Puxo o fio, aí agora eu venho no pé dele, ó. Venho aqui embaixo, pego o fio, viro a agulha, estico e finalizo a carreira. E aí, reparem que fica na mesma altura, ó. Agora, aqui nós vamos finalizar a nossa carreira. Dou uma alongada no fio. E aqui nós vamos trazer esse fio aqui, ó. Venho aqui dentro, ó. Pego essa laçada.
puxo ela, ajusto. Ó, e fechei. Agora, aqui eu vou fazer da seguinte forma, eu seguro a laçada, aí aqui eu tenho o primeiro ponto baixo diferente, venho dentro dele, coloco a agulha dentro do ponto. E essa laçada que eu estou segurando aqui, ó, eu passo dentro da agulha. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, passo aqui dentro, ajusto um pouquinho e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo diferente. Coloco a agulha dentro do ponto, puxo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo, outro ponto baixo. Esta carreira agora, ó, nós vamos trabalhar apenas pontos baixos normal dentro dos pontos baixos diferentes. Aqui nós estamos fazendo essa carreira de pontos baixos para preparar a próxima carreira. Então, nós preparamos essa carreira de pontos baixos para começar a próxima carreira de pontos baixos diferente. Então, cada carreira de pontos baixos diferente precisa antes de uma carreira de pontos baixos. Vou completar toda a volta e já finalizamos a carreira. Estou finalizando a minha carreira de pontos baixos, ó. Vim aqui no meu último ponto baixo diferente. Fiz o ponto baixo e já alongo a laçada. Agora, eu tenho o primeiro ponto que eu fiz aqui, ó, venho na corrente, coloco a agulha passando as duas correntinhas aqui, ó. Pego essa laçada e trago aqui. Trouxe aqui, ó, eu vou puxar, ó, e fechei a minha carreira. Agora, eu seguro a laçada e venho aqui dentro do ponto baixo, coloco o fio, pego a laçadinha que eu estou segurando, pego o fio que vem do rolo, passo aqui dentro do ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou no ponto da frente, que é esse ponto baixo diferente. Venho dentro do ponto baixo, que eu apertei bastante aqui, fechou ele, mas venho dentro do ponto baixo, puxo o fiozinho sem esticar, lembram? Agora, eu venho no pé do ponto baixo. Venho aqui no pezinho dele, pego o fio, viro a agulha, alongo e faço um baixo. Vou para o próximo ponto baixo. Coloco a agulha dentro do ponto, puxo aqui, ó, de leve, sem esticar, venho no ponto de baixo, né, ó. Saí com o ponto aqui e venho no pé do ponto, ó. Pego a laçada, viro a agulha, passo dentro da laçada, estico e finalizo. Vou dentro do ponto baixo, trago o fio e já vou no pé do ponto. Viro a agulha, passo dentro da laçada, alongo e finalizo. Mais uma vez, ó, dentro do ponto baixo, puxo o fio e já venho no pé do ponto. Viro a agulha, passo dentro da laçada, estico e finalizo. A gente não pode esquecer que a gente vai trabalhar somente dentro dos pontos baixos, seja o ponto baixo diferente ou o ponto baixo normal, a gente vai trabalhar somente dentro dos pontinhos, para que fique assim o desenho certinho da nossa bolsa com pontos baixos diferentes. E olha só como que vai ficando já, ó. Aqui nós estamos na segunda carreira. Nós vamos seguir todas as carreiras trabalhando desta forma. Vai ser sempre uma carreira de pontos baixos diferente e uma carreira de ponto baixo normal. Finalizando essa carreira de pontos baixos diferente, eu vou vir com uma carreira de pontos baixos normal. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. O fechamento aqui, como eu falei pra vocês, quando for ponto baixo normal, você vai colocar a agulha aqui no primeiro ponto, pegar o fio, puxar e finalizar como a gente acabou de fazer. Quando for ponto baixo diferente, você vai colocar a agulha não nesse ponto de cá, você vai colocar no de baixo, né? Colocou a agulha aqui, puxou o fio, aí já vem no pezinho dele aqui embaixo e faz o ponto baixo diferente. Mas eu vou completar essa volta para finalizar aqui com vocês, para que não fique dúvidas. Estou finalizando mais uma carreira do ponto baixo diferente. Novamente, não vamos trabalhar em cima desse ponto aqui, vamos trabalhar no que tá embaixo dele. Venho aqui dentro do ponto baixo, coloco a agulha e pego a laçada. Peguei a laçada, deixa eu só ajustar um pouquinho que ficou muito grande. Peguei a laçada, eu já trago pra cá sem esticar. E já venho no pé do ponto baixo.
viro a agulha, passo dentro da laçada, alongo o fio e finalizo a minha carreira. Agora, eu alongo o fio, tenho o ponto baixo que eu trabalhei o primeiro. Venho na corrente, pego a laçada, coloco na agulha, aqui eu puxo para o lado de trás, ó, e ajusto essa corrente aqui, para não ficar muito grande. Ó. Agora, eu venho aqui onde eu terminei o meu ponto baixo diferente, coloco a agulha dentro do ponto, pego a laçada que eu estou segurando, passo dentro do fio e puxo o fio que vem do rolo e faço um ponto baixo. Feito isso, vou trabalhar ponto baixo para cada ponto baixo. Vou no ponto baixo da frente, onde eu tenho ponto baixo diferente, faço um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. Então, aqui nós vamos trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto baixo diferente. Fazendo essa carreira de pontos baixos, nós vamos preparar para a nossa próxima carreira de pontos baixos diferente. Então, nós vamos sempre intercalar, como eu já falei para vocês. Vamos sempre fazer uma carreira de pontos baixos, uma de pontos baixos diferente. Fiz uma carreira de pontos baixos, na próxima uma carreira de pontos baixos diferente. E sempre prestando bastante atenção quando nós vamos finalizar aqui, ó, tá? Aquele exemplo, essa corrente que eu fiz aqui, quando eu vim com a carreira de pontos baixos diferente, ela vai servir apenas para ajudar a fechar a carreira. Ela não serve como um ponto. Então, é onde a gente fecha a carreira e ela some, ó. Repare que ela se esconde. E nem no caso aqui, a minha apareceu um pouquinho. Aí, o que eu posso fazer? É só eu ajustar ela. Coloco ela embaixo do ponto, arrumo um ponto baixo diferente e fica desse jeito aqui. Então, aqui eu vou seguir fazendo 6 carreiras. Como que eu vou contar as minhas carreiras? Não vou contar na carreira de pontos baixos. Vou contar onde a gente tem um ponto baixo diferente, que ficou esse relevo em cima. Aqui eu tenho 2 carreiras. Finalizando essa carreira de pontos baixos, eu vou fazer a terceira. Vou trabalhar na minha bolsa, na minha bag, 12 carreiras, mas 6 carreiras serão nessa cor aqui, completando 6 carreiras, contando a partir dessa primeira, essa segunda, chegando na 6ª carreira, nós vamos trocar de cor. Aqui eu estou completando a minha carreira já. Venho dentro do ponto baixo, puxo o fio, vou no pé do ponto baixo, puxo o fio, viro a agulha, alongo e finalizo o ponto. Venho aqui no ponto baixo de baixo, lembra? Não nesse aqui. Venho no de baixo, coloco a agulha. Aí, eu já venho no pezinho dele, viro a agulha, puxo o ponto, alongo, e olha só. E aqui, eu completei as minhas 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só como que fica o nosso ponto baixo diferente. Aqui eu cortei já um pedaço do fio que eu vou finalizar ele agora. Vou finalizar com agulha de espessura menor. Você pode fazer com agulha de tapeceiro, se você preferir, tá? Não quiser fazer com agulha de crochê. Aqui eu vou fazer assim, ó. Tem o ponto baixo e tem a corrente. Venho na corrente. Essa laçada aqui que eu cortei, eu vou soltar ela toda. Aí, eu vou puxar o fio para dentro. Depois, eu venho aqui e coloco dentro da corrente de trás e puxo o fio. Ajusto. Agora, eu vou esconder um pouco esses fios aqui, ó, para que quando eu vim com a próxima carreira, a gente já deixe ele todo escondidinho e já fica o nosso acabamento aqui bonito. Prontinho. Agora, aqui, ó, olha como que ficou, ó, tá? Vou trocar de cor agora. Vou começar a trabalhar com o branco. O branco eu vou fazer apenas 2 carreiras de pontos baixos diferentes. Então, vamos lá. Vou continuar onde eu finalizo e inicio a minha carreira. Venho dentro do ponto baixo diferente, coloco o fio e deixo a sobra para finalizar. Coloquei o fio aqui, deixa eu só arrumar certinho. E puxo fazendo um ponto baixo aqui. Fiz o ponto baixo, seguro o fio e já vou escondendo. Vou para o ponto da frente e vou trabalhar um baixo. Finalizamos com a carreira com ponto baixo diferente, né? Então, agora nós vamos trabalhar uma carreira apenas de pontos baixos.
Vou completar toda a volta, fazendo a carreira de pontos baixos normal, preparando já para trabalhar a nossa próxima carreira de pontos baixos diferente. Estou finalizando a minha carreira de pontos baixos, agora alongo o fio, venho aqui no meu primeiro ponto, coloco a agulha na corrente, trago a laçada aqui, puxo para o lado de trás, ajusto, seguro essa laçada. Venho dentro do ponto baixo, pego a laçada que eu estou segurando, pego o fio que vem do rolo, passo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Agora, eu vou para o ponto da frente. Venho dentro do ponto, coloco a agulha, seguro e já venho no pezinho do ponto baixo, viro a agulha, passo dentro da primeira laçada, estico e finalizo. Vou para o próximo, e aqui nós vamos repetir o mesmo passo a passo que a gente fez até agora, na cortelha. Agora, eu vou trabalhar no branco. Para o branco, eu vou fazer 2 carreiras. Então, serão essa carreira que eu estou trabalhando aqui no ponto baixo diferente, e depois que eu finalizar essa, eu vou fazer mais uma. E depois que eu completar as 2 carreiras na cor branca, eu vou finalizar como eu fiz aqui e vou vir com a cor mostarda e vou trabalhar mais 4 carreiras, completando assim 6 carreiras. Lembrando, eu sempre conto a carreira no ponto baixo diferente. Aqui eu estou finalizando a minha última carreira. Venho aqui, ó, não nesse ponto baixo, no de baixo, né, para fechar a carreira. Depois eu venho no pezinho do ponto, puxo, viro a agulha, alongo a laçada, finalizo meu ponto baixo. Agora, aqui eu venho no ponto da frente, dou uma alongada no meu fio. Venho aqui e puxo ele, ó, desse jeito aqui. E assim a gente finaliza a nossa carreira. Mas como aqui agora eu vou fazer o acabamento, eu faço o seguinte, ó, solto essa laçada, finalizei aqui fazendo o meu ponto, né, baixo diferente. Depois de feito esse ponto, pego o fio e já venho aqui no ponto da frente. E aqui eu faço um baixíssimo. Fiz esse baixíssimo, eu vou colocar um marcador aqui, ó. Nesse primeiro baixíssimo que eu fiz. Agora, eu vou para o ponto da frente e faço também um baixíssimo. E assim eu vou seguir, ó, trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto baixo diferente que a gente trabalhou na nossa mochila, né? Na nossa bag, na nossa bolsa saco, tem vários nomes. Então, aqui eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos, tentando sempre manter o mesmo tamanho, por toda a volta até chegar aqui onde eu coloquei o marcador. Estou chegando no final da nossa carreira, venho no meu último ponto, faço meu baixíssimo. Agora que eu cortei o fio, eu vou soltar essa laçada. Vou tirar o marcador. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto onde estava o marcador, pego o fiozinho, puxo ele para o lado de trás. Agora, eu trago ele aqui de frente para mim, coloco a agulha de baixo para cima no ponto de trás, entro dentro do ponto e pego esse fio e puxo para o lado avesso. Ajusto certinho o ponto e aqui eu finalizei a minha carreira. Agora, aqui eu vou trazer esse fio aqui embaixo. Se você quiser fazer isso aqui com agulha de tapeceiro, você pode fazer. Eu vou fazer o meu com agulha de crochê mesmo, só para esconder o fio, ó. Olho bem se não repuxou o meu último ponto. Se repuxou, venho, arrumo ele e escondo mais um pouco. Então, aqui você pode esconder o tanto que você quiser o seu ponto. Agora, aqui eu corto essa sobra. E está prontinho. Olha como que ficou dentro da nossa bolsa. Olha só como que fica linda. Agora que finalizamos o acabamento da boca dela, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou deixar ela aqui do lado e vamos começar a nossa alça. Para a nossa alça, eu vou deixar mais ou menos de 25, quase 30 centímetros de fio para finalizar depois.
faço o meu nozinho inicial. E vou seguir fazendo correntinhas. Para o tamanho da minha bolsa, eu vou fazer 90 correntinhas. Para a grande, eu utilizei 90. Para a pequena, que eu mostrei para vocês no início, eu fiz apenas 70. Então, você vê o tamanho que você vai querer fazer. Vou seguir até eu completar as minhas 90 correntinhas. Aqui eu fiz um pouquinho menor, só pra gente aprender a fazer a nossa alça, mas na minha eu vou precisar dos 90, como eu falei pra vocês, tá? Vamos fazer de conta que aqui eu fiz 90 correntinhas e ficou do tamanho que eu quero a minha alça. Fiz isso, eu vou voltar preenchendo essas correntinhas, só que eu não vou trabalhar aqui na frente da nossa corrente. Eu vou ter que virar ela e trabalhar ela do lado de trás. Viro. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo, eu vou pular e venho aqui no próximo. Ponto baixo não, perdão, a nossa correntinha. Então, eu venho no próximo, pulando um ponto e faço um baixíssimo. Perdão, errei aqui. Já puxo direto. Ali eu fiz um ponto baixo. Vou para o próximo. Repare que a gente tem esse relevo aqui atrás, ó, é nele que eu estou trabalhando, tá? Puxo, faço um baixíssimo. Vou para o próximo, outro baixíssimo. E aqui nós vamos fazer um cordão de correntinhas, trabalhando apenas a laçadinha de trás da nossa corrente, ó. Vou seguir fazendo isso aqui até eu completar as minhas correntinhas. Estou completando meu cordão de correntes. Venho na penúltima correntinha, faço baixíssimo. Venho aqui na minha última corrente, onde eu fiz aquele nozinho inicial, pego a laçadinha que está atrás da corrente e faço meu baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha para virar, ajusto o meu baixíssimo aqui e viro o meu trabalho. Virei, vou trabalhar a correntinha na parte de trás, ó. Essa primeira eu pulo e já vou na próxima, porque a correntinha que eu fiz para virar serve como o meu primeiro baixíssimo. Então, eu vou no próximo e sigo fazendo os meus baixíssimos. Aqui eu estou fazendo ponto baixíssimo na corrente que a gente trabalhou anteriormente, e só trabalho na laçada de trás, ó. Eu não pego essa laçada de frente, eu pego a que tá do lado de dentro aqui, ó. E vou seguir também fazendo um ponto para cada corrente. E assim eu vou seguir, ó, mais uma vez até chegar no final. Mais uma vez chegando no final da carreira, venho no meu penúltimo ponto, faço um baixíssimo. Agora eu venho no último. Aqui eu vou pegar a laçada e essa laçadinha aqui, ó. Coloco a agulha, puxo e finalizo. Faço a corrente, viro o meu trabalho. Pulo o meu primeiro ponto, vou no segundo e faço o meu baixíssimo. Vou para o próximo, outro baixíssimo. Aqui nós estamos indo na terceira carreira já. Eu vou trabalhar 4 carreiras, tá? E nós estamos na terceira, vou trabalhar mais uma. Aqui eu já estou indo na quarta carreira e aqui eu voltei, ó, já trazendo a minha alça no tamanho que eu fiz, as minhas 90 correntinhas, ó. Agora, eu vou finalizar essa carreira aqui. Sigo fazendo baixíssimo sempre na laçada de trás. Chegando no final, eu pego a laçada e pego esse pontinho aqui, essa laçadinha aqui, ó. Pego a laçadinha de trás e coloco a agulha aqui. Sempre, todas as carreiras, eu faço isso para que finalize retinho o nosso final e nosso começo de carreiras. Agora, eu faço uma corrente. Vou dar uma alongada boa nesse fio aqui, que eu já cortei o meu também, ó. Ajusto. E olha só como que fica os dois lados. Então, aqui no início, a gente deixou aquele fio mais longo para fazer a costura. E agora, no final, eu deixo também para fazer do outro lado. E aqui ficou a nossa alça pronta, ó. Deixa eu virar do lado direito. Olha só o tamanho que ela ficou, tá? Então, ela vai lacear um pouquinho a hora que eu for colocar peso na minha bolsa, mas não vai lacear muita coisa. Vou reservar ela. E agora, nós vamos fazer esse cordãozinho aqui, ó. Esse cordãozinho foi feito no crochê, ó. E eu vou ensinar pra vocês agora como fazer. O meu cordãozinho aqui ficou com 97 centímetros, ó, esse tamanho aqui. Para ter esse tamanho,
eu estiquei 2,5 metros de fio. Então, vamos lá. Vou pegar a malha, ó, desse jeito aqui. Vou esticar um pouquinho o meu tripé para mostrar para vocês como que eu faço. Vou colocar ele aqui, ó. Venho aqui, ó, no pezinho do tripé e vou amarrar a minha malha, ó. Dei o nozinho, não apertei muito, que depois eu vou precisar cortar. E aqui eu vou esticar no tamanho que eu preciso. Se eu pegar a quantidade que eu falei pra vocês, eu vou ficar com os centímetros que eu falei. Se você quiser menor, basta você diminuir a cada 1 metro pra ficar no tamanho menor. E aqui eu vou enrolando, ó. Aqui eu tô enrolando todo o fio. Enrolando sempre do mesmo lado, ó. Aí, se ele começar a fazer assim, ó, ficar com essa ondinha, eu estico ele e continuo enrolando. Deixa eu vir pra cá pra mostrar pra vocês o que eu estou fazendo agora. E aqui eu vou seguir enrolando novamente, ó. Aqui eu vou enrolar desse jeito até eu chegar no final da ponta da minha malha. Lembrando, eu vi que começou a ficar com essas curvinhas, eu estico o fio, dou 2 enroladas e sigo enrolando. Então, eu vou seguir, ó, até eu chegar aqui no finalzinho, pra mostrar como que ele vai dar aquele efeito bem enroladinho. Agora, eu faço assim, eu vou esticar bem esse fio, né, como eu fui enrolando, e aqui, ó, eu estou com um pedacinho final já desse jeito aqui. Aí, aqui agora eu vou fazer assim, ó, eu vou descer um pouquinho aqui para que vocês possam ver como eu faço a união dos dois lados. Aqui, quando eu vou esticar, não vai dar para vocês verem, mas eu dobro no meio certinho e venho aqui, ó. Venho aqui no pezinho dele, segura aqui. Quando eu segurar, eu vou soltar a outra mão e ele vai encolher desse jeitinho, ó. Encolheu desse jeito aqui, eu vou desamarrar fiozinho que está no pé do tripé. Tá balançando, é por causa de eu estar balançando ele, tá? Desamarrei. Agora, eu vou erguer aqui pra vocês verem como deixar ele enroladinho desse jeito aqui, ó. Ó. Bem aqui onde ele tá enrolado, eu vou juntar os dois lados e vou fazer um nó. Tem que fazer esse nó onde ele está enrolado, tá? Se você fazer onde ele desenrolou, não vai ficar esse efeito aqui. Aqui eu vou apertar bem esse nó. E aqui, ó, aonde eu peguei o meio dele certinho, ele ficou desse jeito, ó. Aí, aqui eu faço assim, ó, eu vou desenrolando ele, ó. Vou relando nele, ele vai desenrolando, ó. É normal ele ficar assim, tá? E eu vou passando a mão no sentido que eu enrolei, tá? Ó, reparem que eu não faço do sentido contrário, pra que ele não venha desmanchar. E vou esticando, ó. Reparem que eu tô esticando o fiozinho. E ele não desmancha, ó. Venho aqui no finalzinho dele. Vou esticando ele. E vou levando do lado que eu enrolei. Ó. Vou seguir aqui até chegar no finalzinho. Vou puxando. E vou enrolando. O segredo é levar ele do lado que a gente enrolou, ó. E aqui estamos chegando no finalzinho, ó. Alongo ele mais um pouquinho. Olha só. E aqui ficou prontinho. Agora, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Do lado que eu enrolei, eu vou vir e vou fazer um nozinho. Fiz o nó aqui, eu vou apertar bem esse nó. E vou cortar aqui, ó. Reparem que é onde eu corto, ó, o fio desenrola. E aonde eu dei o nó, ele continua enrolado, ó. Agora, eu venho aqui do outro lado, corto essa sobra de fio também. E assim ficou o cordãozinho para colocar na nossa mochila. Diz pra mim nos comentários o que você achou desse cordãozinho. Agora, nós vamos
fazer eu não sei o nome. Vamos fazer um detalhe assim, ó, para esconder esse fio aqui para puxar e fechar. Eu não sei o nome, tá? Perdão. Mas eu vou ensinar vocês. Ah, eu esqueci de falar para vocês. O legal desse cordãozinho é que você pode fazer todo tamanho. Você pode colocar em qualquer bolsa, pode fazer em qualquer cor, em qualquer malha, que ele dá esse efeito, tá? Agora, vamos lá para a pecinha que a gente vai ajudar a abrir e fechar a nosso cordãozinho. Aqui eu vou começar fazendo o nozinho inicial, que já vai servir como a minha primeira corrente. Agora eu vou fazer mais 4, ficando assim com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na primeira corrente, ó, e vou fechar fazendo um círculo. Fechei com baixíssimo. Vou puxar esse fio para o lado de cá, ó. E vou vir aqui, ó, na argolinha de fora, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, ficando com 5. 3, 4, e venho aqui na minha última corrente e faço o meu último ponto, ficando com 5. Venho aqui onde eu iniciei, ó. Aqui eu vou pegar as duas laçadas, tá? Para finalizar a carreira. E aqui eu vou fazer um baixo. Vou no próximo, ó, tenho as argolinhas. Venho nessa próxima argolinha, faço um baixo. Isso aqui é igual uma alça que eu tenho aqui no canal, tá? E vou fazer mais uma carreira, que eu vou fazer apenas 3. Aqui eu tô indo na terceira já. 3 pontos, 4 e 5. O segredo aqui para não se perder é você contar os pontos que você está fazendo. Fiz o meu 5º ponto, venho aqui, ó, na laçada da frente, puxo, faço uma corrente e alongo o fio. Alonguei o fio, vou cortar. E aqui já ficou pronto, ó. Vou trazer esse fio aqui dentro do nosso copinho. Vou chamar de copinho para não ficar sem nome, tá? Vou trazer aqui dentro e vou puxar. Puxar com a mão para não danificar muito a nossa malha, não ficar muito esticada. Agora eu venho do outro lado, pego a outra. Ali, reparem que eu ajusto bem a correntinha para não desmanchar depois, tá? E puxo também aqui para o lado de dentro, escondendo essa ponta, ó. Reparem que eu inverto as duas pontas, né? Então, agora aqui eu vou cortar a sobra dos dois lados, ó. Uma e a outra também. E aqui eu fiquei com ele prontinho. Você olhando assim, ele está fechadinho. Mas olha só, quando eu faço isso aqui, ó, ele abre, venho, coloco a agulha já sai lá do outro lado onde eu dei início. É aqui dentro que a gente vai passar o nosso cordãozinho. Então, vamos lá. Vou deixar ele aqui do lado. E agora a gente vai montar a nossa mochila, a nossa bag, a nossa bolsa saco. Como eu falei, você pode falar o nome que você preferir. Vou ver se fica na altura boa para que vocês possam ver bem o que eu estou fazendo. Olha só. Agora aqui eu vou usar as duas argolas e depois eu vou utilizar os 2 mosquetão. Então, vai ser os 2 mosquetão e as 2 argolas articuladas. Primeiramente, eu vou usar a argola articulada. Então, eu venho, vou dobrar bem no meio certinho. Dobrei, vou segurar aqui bem no meio. Esse lado de cá, eu vou trazer e vou encostar bem aqui, ó. E aqui eu vou segurar. Mesma coisa eu faço do outro lado. Agora, eu trago a mão pra cá, seguro com os 2 dedos e trago essa ponta aqui, encosto também. E aqui ela fica desse jeito aqui, ó. Certo? Agora que eu segurei aqui, eu vou colocar a agulha, ó. Vou pegar até uma agulha, foi essa mesmo. Vou colocar aqui, ó. Saindo aqui e vou já passar para o outro lado. E vou passar para o outro também, passando assim os 4 lados. 1, 2, 3, 4. Saí com a minha agulha aqui, ó. Se você preferir, você pode usar aquelas agulhas de metal. Agora, nós vamos usar o nosso cordãozinho. Vou pegar esse cordão, vou laçar a agulha nele e vou puxar. Enrosco a ponta nele
E vou passando, ó. Passei um lado, vou virando assim pra facilitar, porque ele vai enroscar nos pontos, tá? Passei no outro e saio aqui fora, ó. Saí aqui fora, ó, vou puxar o fiozinho e repare que ele não desenrola. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Seguro novamente aqui e trago o meio aqui, ó. Trago o meio certinho e vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco a agulha. Reparem que eu não coloco aqui onde a gente fez a carreira de pontos baixíssimos, eu coloco no pé da última carreira. Coloco a agulha, vou passar os 4 lados novamente e saio aqui do outro lado. Aqui eu passei aqui, ó, só que eu vou trocar, porque eu preciso vir aqui embaixo. Então, aqui eu seguro novamente, ó, com a ponta da agulha e vou puxar. Passei aqui, passei nesse e saio aqui fora. Saí aqui fora, eu puxo, ó, e ajusto. Aqui eu vou arrumar, porque eu preciso passar aqui embaixo, ó, não aqui, tá? Depois eu volto arrumando ali pra ficar certinho, pra não ficar errado a minha laçadinha aqui. Olha só como que ela fica. Olha só aqui na frente. E aqui o nosso cordãozinho. O meu ficou grandinho, porque eu vou querer também fazer um lacinho. Mas se você só quiser fazer um nozinho, basta você fazer o que eu te falei, ó. Você vai pegar o fio, não vai rolar desse lado. Do sentido que você enrolou, você vem, faz o nozinho, aperta bem, depois corta a sobra. Aí fica no tamanho que você desejar. Feito isso, agora aqui eu vou colocar o argola articulada, ó. Vou vir aqui, ó, na última carreira, na cor amarela. Então, aqui eu dobro, ó, o meio bem aqui, eu vou pegar esses 2 pontos, vou colocar a argola articulada no primeiro ponto, e vou sair aqui, ó, no segundo ponto. Ó, saí aqui, solto e travo. Agora, eu faço a mesma coisa do outro lado. Aqui, agora, eu dobro, ó, e ela vai ficar assim, escondidinha. Agora, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, ó, coloquei a argola articulada dos 2 lados. Agora, aqui nós vamos colocar, ó, o nosso cordãozinho aqui dentro. Como eu mostrei pra vocês, vem aqui no furinho, coloco a agulha e ela sai aqui do outro lado. Vou puxar aqui um cordãozinho primeiro, depois eu puxo o outro, ó. Passo aqui dentro e ele sai, ó, do lado de cá. Aqui eu puxo devagar para não desmanchar o meu nozinho. Ó, puxo com o auxílio do dedo e ele sai aqui do outro lado. Agora, eu vou do outro lado, ó, pego o outro, aliás, puxo aqui, vou sair no mesmo espaço. Seguro ele aqui, ó, com a agulha e trago ele aqui dentro e puxo. Aqui é aquela sobra de fio, depois eu vou esconder ele aqui dentro também, ó. Aqui eu vou segurar os 2 lados e vou esticar aqui, ó. Agora, eu vou esconder essa sobra com a tesoura aqui, ó. Porque ele saiu porque eu puxei a agulha e enroscou nele, tá? Mas no dia a dia que você for utilizar, ele não vai sair. E olha só, aqui a gente fecha, ó. E quando você for utilizar sua bolsa, ó, você abre. Precisou fechar, é só você puxar e fechou. Agora, vamos emendar a nossa alça. Para a alça, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar desse jeito aqui, ó. Eu vou ter que trabalhar os 2 lados iguais, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Então, aqui, ó, eu venho, passo esse fio aqui dentro do mosquetão e viro ele para o lado de trás. Aqui eu vou trabalhar, ó, em cada carreira que a gente trabalhou, ó. Jogo novamente para lá, venho no próximo ponto, não podemos pular nenhum, tá? Ó, venho no próximo ponto, puxo o fio, solto novamente, vou no ponto, puxo o fio, jogo pra lá. Aqui eu tenho o último. Vou vir dentro da corrente,
Vou puxar o fio, ajusto certinho aqui agora. Ó, ficou assim. Agora, para finalizar aqui, eu vou usar uma agulha de tapeceiro para facilitar, para esconder esse fio e ficar bem reforçada a nossa alça. Ó, passei aqui para o lado de trás, vou passar dentro desse primeiro aqui, ó. Passei aqui e aqui eu vou apertar bem. Agora aqui eu vou começar a entrar dentro dos pontos, ó. Que eu vou entrar em sentido assim, ó. Agora eu venho para o lado de cá. Vou esconder esse fio, ó, em movimento atravessado. Não em direção reta, para não correr o risco de futuramente essa ponta aparecer e acabar desmanchando a sua bolsa. Ó. Agora eu sigo pra cá, volto para o lado de cá, sempre atravessada. Agora aqui, ó, eu vou seguir no meio. Vou achar um ponto certinho aqui. Vou vir agora nessa carreira do meio aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer mais uma vez. 3 voltas, uma volta em cada ponto. Aqui eu puxo um pouquinho e vou finalizar. Finalizei essa ponta, eu venho e escondo com a tesoura. Agora, vamos colocar a alça na nossa bolsa. Ó, venho aqui onde eu tenho o botão articulado. Coloco a alça. E faço a mesma coisa do outro lado. E prontinho. A nossa alça está finalizada. E aqui está pronta a nossa bag, a nossa mochila, a nossa bolsa saco. Como eu falei, o nome você escolhe qual colocar. Está completa a nossa videoaula. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um beijão e até a próxima aula.